Hoje falaremos sobre empreendedorismo, um tema super em alta, né? Vivemos no Brasil, um dos países mais empreendedores do planeta, e é um tema que eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse conteúdo de hoje. Então já vamos começar perguntando para a Aline, que inclusive tem um livro que escreveu sobre isso, perguntar para você, qual que é a diferença daquela pessoa que fala que é um empresário para aquela pessoa que fala que é um empreendedor, Aline? Ah, tem muita diferença, Renato. Muita, né? Muita diferença. Vou pensar assim, que o empresário, ele tem uma empresa. Então ele pode um dia ter começado como empreendedor, desenvolver uma empresa grande, com um time legal, né, ter um faturamento bacana, ou de repente ele pode comprar uma empresa. Né? Simplesmente, às vezes é uma pessoa que trabalhou a vida inteira no corporativo, gerou um dinheiro bacana ali, guardou e investe numa empresa. Ou ele pode ser um investidor. Então, o empresário, ele é caracterizado por ter uma empresa. O empreendedorismo já é um comportamento. Então, uma pessoa que ela tem um comportamento empreendedor, a gente vê muito, sei lá, uma vendedora de brigadeiro no ponto de ônibus. É uma renda extra que a pessoa faz ali, mas ela tem um comportamento empreendedor de ir lá, pensar numa estratégia, comprar o ingrediente, fazer o produto, ver aonde ela vai vender, com quem ela vai conversar, de repente trazer parcerias para o negócio dela. Isso é um comportamento empreendedor. Temos empresários, empreendedores, que inclusive até o título do livro que eu escrevi tem. Temos empresários e empreendedores. Aquele empresário que tem uma visão macro da empresa, do negócio, mas ele também tem comportamentos de prospectar, de conexão, de networking. Então, a gente sempre tem que lembrar que nem sempre o empresário é o empreendedor e nem sempre o empreendedor também se torna um empresário. Que às vezes o empreendedor fica tão preso na tarefa, no fazimento, que ele esquece de olhar para o negócio. E aí, ele não cresce. E aí é um momento que de repente ele pensa, eu tô sobrecarregado, preciso aumentar o meu time. Aí o empreendedor muitas vezes começa assim, mas eu não confio em ninguém. Mas e agora? Eu comecei o meu negócio, só eu faço perfeito, meus clientes gostam de mim, como que eu vou expandir meu time? Aí ele, de repente, deixa de ser um empresário, porque ele está preso também no comportamento empreendedor. Olha só, é complexo, mas assim, faz parte desse jogo de empreendedorismo, né? Essas dinâmicas. Na verdade você consegue empreender de várias formas, porque você falou, a gente está falando de empresário e está falando de empreendedor. Por outro lado, você também tem os empreendedores que não estão ligados a uma empresa, ou de repente eu quero empreender fazendo desenvolvimento, por exemplo, uma ONG, uma ação social, que é o empreender, é o fazer, é o pensar fora da caixa e fazer a diferença para atender e gerar uma demanda ali diferente, é isso? Até dentro de uma estrutura corporativa, né? Quando eu falo corporativa, é um profissional que ele tem uma carteira assinada dentro de uma empresa, ele está numa estrutura corporativa. Esse profissional, ele pode ser o intraempreendedor. O intraempreendedor, ele é aquele profissional que entra, às vezes, numa empresa grande, com uma estrutura legal, assim, como estagiário ou como trainee, vai elevando de cargo, muitas vezes ele chega numa diretoria. Isso é um intraempreendedor, ele sabe onde que ele quer chegar, ele tem um plano de carreira definido e ele tem sim uma carteira assinada ali de repente, um contrato PJ, mas ele tem um foco. Então o que caracteriza muito do empreendedorismo é o foco, a pessoa ela sabe onde ela quer chegar, né? Então a gente tem esse desenvolvimento intra e o desenvolvimento empreendedor extra, ou fora daquele ambiente, mas dá para empreender das duas formas. Olha, muito bem, muito legal. Eu sempre gostei desse tema do empreendedorismo e uma coisa que eu reparo quando você fala eu não conhecia esse termo, intraempreendedor, que é quando a pessoa já é um CLT, mas ela está empreendendo dentro da empresa. E quer ter a visão macro do todo e não só da sua atividade profissional, né? Exatamente. Se a pessoa na entrevista ela já pergunta, tem plano de carreira a empresa? Tá, eu quero chegar em tal lugar. Quanto tempo em média? Tem empresa que fala 6 meses você já consegue levar de cargo. 1 ano, 2 anos. Quando é um intraempreendedor muito desenvolvido, ele fala, não, 2 anos é muito tempo. A minha experiência, Aline, é muito empírica com a questão do empreendedorismo, porque assim, acaba sendo um pouco do meu dia a dia, um pouco da minha vida. Mas assim, é engraçado quando você me fala isso, porque eu fui bancário durante 23 anos. E sempre me incomodou aquela situação de que assim, mas eu fui pago para fazer isso. A minha cabeça eu fui pago para fazer isso, mas se tiver um papel no chão, eu vou pegar aquele papel no chão e vou jogar fora, porque assim, é meu espaço de trabalho. Eu tô pensando como dono da empresa, onde assim, tô olhando e eu quero chegar numa empresa onde assim, as coisas estão bem organizadas, estão bem feitas, então eu quero fazer o meu trabalho muito bem feito, entregar muito bem feito pro outro também desenvolver, entender também o outro lado do negócio, porque de repente é a oportunidade que eu tenho. Sim. E é uma sacada bem bacana isso, porque quando eu comecei a perceber que o empreendedorismo tinha a ver com a questão do comportamento, eu comecei a ver que para eu
subir dentro da empresa, eu tinha que desenvolver comportamentos que eu não tinha, Aline. Então é bem bacana quando você fala sobre empreendedorismo e comportamento, porque eu percebi isso com meus 30 anos. Quando começou a bater ali os meus 30 anos, eu falei assim, tá, tô chegando com 30 anos, tô dentro dessa empresa, vou ficar eternamente na mesma função ou eu vou me movimentar? E foi quando caiu essa ficha de que assim, eu tinha que aprender alguns comportamentos diferentes para que eu pudesse estar em funções diferentes, né? Que me exigia, por exemplo, essa visão do olhar de comunicação, da questão de venda, porque o próximo patamar eu era ali caixa, né? E estava nessa parte mais técnica e tinha que entrar para a próxima patamar, era a parte comercial. Então, assim, como ter essa visão mais estratégica, coisa que eu não tinha estratégia comercial, eu não sabia, e que requer habilidades, comportamentos, né? De comunicação, de oratória, de entender o outro, às vezes de empatia, de se colocar no lugar do próximo ali, do cliente, né? De uma boa explanação sobre produtos. Então, você entra com outros tipos de comportamento. Então, eu queria saber contigo, dentro do que você conhece de empreendedorismo, quais são os comportamentos coligados a esse comportamento do empreendedorismo? Legal, principalmente do intraempreendedor, né? Vou começar por esse. É um detalhe que você trouxe na sua fala. Você falou assim: quando eu estava na empresa, se eu via um papel no chão, eu pegava. A gente já vê um intraempreendedor ali. Então, uma pessoa que ela não tem esse ímpeto empreendedor, ela simplesmente entra na empresa e fala: não é minha função. Não sou pago. Ah, tem faxineiro, eu não vou pegar esse papel no chão. A pessoa, ela não se compromete, ela não se envolve, ela tá lá atrás do salário. Não que seja errado. Todos nós trabalhamos, às vezes, pela questão financeira também. Mas, uma pessoa que ela entra empreendedora, a pessoa tem visão, ela quer crescer, ela quer aprender mais, ela não vai se bastar só naquilo que ela escuta do chefe dela. Ela vai perguntar, ela vai buscar. E aí, isso vai caracterizando o que a gente chama dentro das empresas de talentos. São os profissionais que eles fazem muito bem o que eles fazem, mas eles têm uma visão do negócio, é o senso de dono, né? Hoje eu atendo às vezes empresas que falam assim: eu quero que meus funcionários tenham um senso de dono. Tá, mas o que é senso de dono para você? Eu quero que eles tenham uma participação na empresa. Não é sobre isso, é sobre comportamento. Será que ele vai cuidar da empresa? Será que ele vai merecer aquela parcela que você quer, daquele 1% que você quer colocar ele no seu contrato? Né? Então, o comportamento mais de iniciar algo, né? Ter essa iniciativa sem que ninguém mande. E aí, o empreendedorismo, de modo geral, quais comportamentos a gente observa? A pessoa, ela se incomoda de onde ela está. Esse é o primeiro passo. Ou ela está numa família que de repente ela fala: nossa, eu quero mais. Ou ela está num trabalho que ela fala: não está perdendo sentido para mim. Ou de repente uma pessoa que passa por um divórcio e começa a entrar no autoconhecimento, se descobrir também. O empreendedorismo vem muito nesse momento. E isso que você falou, que aos 30 anos você começou a ter esse despertar. Então, próximo dos 28, 32 anos é uma faixa que a gente começa a ser chamado para seguir um propósito profissional ali. Claro que de modo geral, né? Tem suas particularidades cada um. Mas é um momento da vida que a gente começa a refletir: será que isso faz sentido para mim? Será que a vida é só isso? Né? Será que é só eu vir todos os dias para esse trabalho e fazer as mesmas coisas? Será que ia ficar nessa roda dos ratos? Também? Nossa, total. Eu passei por isso, eu tinha 25 anos. Quando eu estava chegando nos meus 29 para os meus 30, foi um processo filosófico que eu tive comigo mesmo, eu tô chegando, até então eu estava brincando de trabalhar. Então, assim, eu já tinha esse comportamento e tal, mas assim, eu não tinha um comprometimento. Isso. A partir dos meus 30 anos, eu falei assim: opa, não, eu tenho que entender, eu quero melhorar de vida, eu quero ter um canto meu, que eu possa chamar de meu, eu tenho que melhorar meu lado profissional. Então, assim, o que eu tenho que fazer para melhorar aqui? Mesma coisa, até então, assim, eu não estava tendo um relacionamento fixo, como que, eu vou querer ficar brincando de Começa a relacionamento. criar raízes, né? Saindo da imaturidade para a maturidade, Isso, né? isso Você mesmo. fala assim, qual é o caminho que eu quero traçar daqui para frente da minha vida, né? Então, os meus 30 anos foi bem essa cisão. Mas voltando ali para o empreendedorismo, eu reparo também, por exemplo, hoje, né, que já há 13 anos vivo de fotografia, eu reparo que, assim, o que eu fiz com a fotografia? Muitos fotógrafos, e tem vários amigos fotógrafos, que fazem ali a parte da fotografia, às vezes pegam um nicho da fotografia e explora bem, e eu falei assim: eu quero empreender com a fotografia, né? Então, o que eu consigo explorar aqui dentro da fotografia? Então, hoje eu tenho a parte de todos os nichos de fotografia, fotos de eventos, fotos de corporativas, ensaios fotográficos, mas eu tenho o meu estúdio. Meu estúdio fotográfico eu não uso 100% do tempo. Eu falei: então como fazer para ganhar dinheiro com esse tempo ocioso do meu estúdio? Foi quando eu falei assim: vou fazer a sublocação desse espaço. Então hoje eu subloco o espaço. Mesma coisa, gosto muito de viajar, Aline. Então o que eu comecei a fazer? Tirar fotos. Eu saio, quando eu vou viajar, tiro fotos.
Eu falei, o que que eu vou fazer com esse material fotográfico? Que não são fotos minhas, são fotos de lugares, paisagens, enfim, situações. Eu falei assim, como que eu posso empreender com essas fotos? Porque quando eu tô viajando, eu não tô trabalhando. Se eu não tô trabalhando, eu não tenho dinheiro. Como ganhar dinheiro no meu hobby de viajar, né? No meu passeio, na minha diversão? Foi quando eu falei assim, eu vou pegar essas imagens e transformar em obras de arte, porque são imagens bonitas, bacanas, bem tiradas, transformar. Então hoje eu tenho parcerias com galerias, com lojas de decoração, com marchand, que vende obras de arte, enfim, que tenha essa parte voltada para arte, que é fotografia, voltado para decoração, além de dar mentoria para outros fotógrafos e aulas de fotografia. Então, é fotografia, mas olha quanta coisa que você consegue explorar dentro de um nicho. Isso é empreender? Minha pergunta para você. Com certeza, né, e o empreender é você ver oportunidades dentro daquilo que você já faz e gerar a partir daquilo que você já faz. E para isso, né, Renata, a gente entra num ponto que você domina muito bem, que é o da criatividade. Para empreender é necessário que a gente tenha criatividade. Se a gente começa assim: "Ah, não, mas eu estou inseguro. Ah, mas isso não vai dar certo". O erro grande de quem tem o comportamento empreendedor é buscar conselho com a pessoa errada. Se você quer montar uma empresa, vá pedir um conselho para quem montou uma empresa, né? Não desconsiderando, mas às vezes você vai perguntar para o pai, para a mãe, para o relacionamento que você tem, as pessoas não têm uma empresa. E a pessoa vai falar o quê? Não, é perigoso, empreender no Brasil é ruim, né, paga muita coisa. A pessoa não está vivendo o dia a dia do empreendedor. Então a gente, além dessa permissão que a gente se dá para criar coisas novas, as orientações que a gente busca também tem que ser com as pessoas corretas. Porque aí, se a pessoa já se sente não criativa, ela acha, eu não crio nada, eu não sei nem desenhar, e a pessoa acha que muito a criatividade está relacionada à arte, não é só isso, né? Então a pessoa já não se sente criativa. Aí a ideia que ela tem, ela já vai buscar com a pessoa errada. Como que fica isso?